Boa noite, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Estamos de volta com a leitura de nosso alimento diário. Semana 3, terça-feira. Amém. Ó Senhor Jesus. Mas antes de começarmos a ler o nosso alimento diário, nós vamos fazer orações. E hoje nós temos a presença de duas pessoas aqui me ouvindo. Elas não vão falar, mas vocês vão ouvir um amém aí. Amém? Jesus é o Senhor. Então, Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Amém. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Mais uma reunião. Amém. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Amém. Perdoa os nossos pecados. Amém. Nos lava com teu sangue precioso. Amém. Nos fortalece com teu poderoso nome. Amém. Senhor Jesus, Amém. queremos, Senhor, acolher com mansidão Sim. a palavra em nós implantada. Amém. Queremos ser como aquele homem que ouve a palavra, Amém. cava a profunda vala, Amém. lança o alicerce na rocha. Amém. Senhor Jesus, Amém. e mesmo vindo tantas coisas negativas, essa casa não será abalada. Amém. Não queremos ser abalados por nada. Amém. Por isso queremos praticar a tua palavra. Amém. Senhor, abençoa os irmãos que vão ouvir essa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Temos aqui essas duas cooperadoras que vocês estão ouvindo aí, se chama Belinha e Mafrande. Jesus é o Senhor. Amém. Lê com oração Lucas 6, versículo 47 e 48. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo o enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Senhor Jesus, obrigado aí aos irmãos que estão assistindo, irmão Clóvis, minha esposa Diane, que Deus abençoe grandemente. Ó Senhor Jesus, Amém. louvado seja o Senhor. O Senhor quer que a gente venhamos a construir em cima da rocha, amém? Para não sermos abalados no dia da provação. Amém. E ao Senhor, ouvir sua palavra e vivê-la. Ó Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus revela como devemos receber a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 24 e 27. Esse trecho nos mostra duas pessoas que ouviram a palavra de Deus e edificaram suas casas. Qual a diferença entre elas? Então nós vamos ver hoje à noite a diferença dessas duas pessoas que edificaram suas casas. Onde elas edificaram? Praticar a palavra de Deus está relacionado a edificar. Os dois ouviram a palavra, mas um foi sábio e o outro insensato. É como as virgens prudentes. Umas foram sábias e as outras foram insensatas. Então, não basta só ouvir a palavra de Deus, mas colocá-la em prática. É isso que vai nos livrar, né? Nos guardar no dia da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Senhor Jesus, de acordo com esse trecho, aquele que pratica a palavra é alguém que edifica sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha demanda tempo. Aquele que ouve e não pratica também edifica, inclusive bem mais rápido. Quando olhamos para a construção do que edificou sobre a areia, vemos a aparência de uma casa que pode até ser bonita. Olhamos as duas e aparentemente não vemos diferença entre elas. No entanto, quando a chuva começa a cair, os rios começam a transbordar e os ventos começam a soprar contra a casa, vemos a diferença. Uma fica em pé e a outra desaba. Então, irmãos, nós não podemos ser as pessoas que querem
tudo rápido, né? Tudo para o agora. Tudo leva um tempo em nossa vida para construir. Então o Senhor, Ele espera que nós possamos despender tempo na sua presença. Nós sabemos que o tempo ele passa e não volta. E o tempo que o Senhor nos dá é precioso. Nós temos que usar esse período agora da quarentena para edificar-nos mais com a palavra de Deus. Conhecer mais o Senhor. Tem umas mensagens muito ricas do irmão Miguel Mar, que ele está falando o Senhor e eu. Então o Senhor ele quer restaurar a realidade espiritual, a nossa realidade com Deus, através de quê? Da sua palavra. Amém, irmã Irene, ali Teixeira de Freitas, que Deus te abençoe, minha irmã. Senhor Jesus. Então, você vê duas casas edificadas, mas você só vai ver a qual é que está edificada sobre a rocha quando vem as provações. O sol, ele vem sobre a planta, ali em Mateus 13 mostra que alguns receberam a palavra com alegria, mas a raiz tinha pedra embaixo dele, ou seja, o solo cheio de pedra. Então a semente brotou, mas quando veio o sol, queimou. Então isso significa que ele ouviu a palavra, recebeu, mas o coração dele estava cheio de pedra. Ele não tirou a pedra do coração, para que as raízes da palavra do reino pudesse penetrar em seu coração. Quando vier o sol, quer dizer que quando o sol vir, mesmo que não tenha água ao redor, a sua raiz está profunda e você pode alcançar os lençóis freáticos, ou seja, suas raízes estão bem firmadas em Cristo, nesse lençol de águas vivas, que é o rio da água da vida. Então, o Senhor quer que nós lancemos profunda a vala e edifiquemos. Amém? Não tenhamos só uma aparência que somos edificados. Amado irmão que está ouvindo aqui agora, quando o Senhor diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele não se refere a ouvir e guardar como conhecimento. Não é ouvir para aplicar em nosso viver. Não, é ouvir para aplicar em nosso viver. Tá vendo? Fui lendo rápido aqui e acabei passando por cima. Senhor Jesus, não é ouvir como conhecimento, não. É ouvir para aplicar em nosso viver. Essa prática de que Jesus fala não é algo externo, é uma prática de vida. As palavras ouvidas se tornam espírito e vida em nosso interior. Por isso começamos a praticá-la, a viver a palavra de Deus. Não devemos ver isso simplesmente como uma ação externa. Não é uma ação externa. Deus quer inscrever em nosso coração. Através da sua inscrição em nós, nós passamos a viver e a expressar. Como temos visto que Deus ele escrevia em tábuas de pedra, mas a pedra é algo exterior. Mas hoje o Senhor removeu o coração de pedra, colocou um coração de carne e está escrevendo em nós, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, para nos capacitar com a sua graça a praticar a palavra de Deus. No Evangelho de Lucas temos mais detalhes. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e a lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, porque por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vejamos que, no começo desse trecho, o Senhor diz, todo aquele que vem a mim, referindo-se àquele que edifica sobre a rocha. No entanto, quando se refere àquele que edificou sobre a terra, não menciona a frase, todo aquele que vem a mim. Essa é a diferença, ir ao Senhor. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra, nós devemos ir ao Senhor. Se o Senhor fala essa palavra, que ele fala, todo aquele que ouve a minha palavra e vem a mim, eu vos mostrarei quem é semelhante. Mas o outro que ouve a palavra, ele não vai ao Senhor. Então, irmãos, não devemos só ouvir a palavra, nós devemos ir ao Senhor. O Senhor é o Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
quando nós vamos à presença do Senhor, Ele remove os véus. Esses véus removidos de nosso coração permitem-nos também ser libertos de nosso ser que impede de edificar. Então nós não devemos só ouvir a palavra do Senhor, mas devemos também ir ao Senhor para edificar sobre a rocha. Amém? O Senhor já havia dito aos fariseus: examinais a Escritura, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39 e 40. Quando vamos à palavra, nosso contato não deve ser com a letra, mas com o Senhor. Um princípio muito importante que o ministro da Nova Aliança conhece é: vá ao Senhor, ouça e viva a palavra. Esse princípio deve governar nossa vida. Amém? Então, o princípio de ir ao Senhor, ouvir o Senhor e praticar a sua palavra deve ser isso que governe a nossa vida. Então, o Senhor hoje, nós já sabemos, né, que o Senhor, o Verbo se fez carne, habitou entre nós 33 anos e meio, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, mas ele morreu, né? Passou pelo viver humano, crucificação, morte, sepultamento, mas também o Senhor no terceiro dia ele ressuscitou. Então, como Espírito que dá vida, o Senhor ele está qualificado para dispensar a vida dentro de nós. A árvore da vida é introduzida dentro de nós através do Espírito que dá vida. As palavras do Senhor, ela não está longe de nós, está na nossa boca e em nosso coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, quando nós lemos a palavra de Deus com o espírito correto, com um coração adequado, nós iremos ganhar mais da vida e da natureza de Deus. Todos nós já ganhamos essa vida. É uma fé igualmente preciosa. Mas nós devemos desenvolver essa vida divina em nosso interior. Nós devemos ir ao Senhor, ouvir a sua palavra. Ao ouvir a palavra do Senhor, não somente como para ganhar um conhecimento, mas orar ao Senhor. Senhor, cada dia me dá vida para pôr em prática o que eu ganhei de Ti. E assim nós vamos ganhar a vida do Senhor e sermos capacitados a abrir uma profunda vala e lançar o nosso alicerce. Certamente, sobre todos nós, vai vir muitas chuvas, que é as provações de Deus, os rios, né, que é relacionado aos homens, né, Senhor Jesus, e os ventos, relacionado também, que é o ataque dos inimigos. E ele dá ímpeto contra aquela casa. Mas a casa não cai, porque foi bem edificada. Então o Senhor deseja que nós edifiquemos bem a nossa casa, para quando vir a provação, sirva como experiência de vida, e não para a nossa destruição. Ó Senhor Jesus! Então as palavras do Senhor, irmão, Deus ele deu autoridade aos apóstolos, aos irmãos, para nos trazer essa palavra, não para a destruição. Nós não fomos destinados para a ira, nós fomos destinados para alcançarmos a salvação, né? E o reino. Então o Senhor deseja que essas palavras possam se tornar a nossa vida. Ouvir, ir ao Senhor e praticar. Amém? Jesus é o Senhor. Muito obrigado, irmãos, por ter assistido novamente, né? Essa live, semana 3. Nós estamos na terça-feira e Senhor Jesus. Terça-feira, o tema é ir ao Senhor, ouvir sua palavra e vivê-la, né? Louvado seja o Senhor. Em Apocalipse diz: bem-aventurado o que ouve, né, o que guarda e o que pratica. Bem-aventurados os que lê, os que ouvem e os que guardam, porque o tempo está próximo. Louvado seja o Senhor. Esse guardar aí está relacionado a praticar. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por todos os irmãos que assistiram. O irmão ali, Adriano de Itabuna, vem de Tapioca. Louvado seja o Senhor. Irmã Irene de Teixeira de Freitas. Irmão Clóvis, nosso pastor aqui da igreja de Itapetinga.
Ó Senhor Jesus, irmã Diane, obrigado por ter assistido, né? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pelo irmão Clóvis, Senhor, pela irmã Janda, pela Nó, abençoa suas vidas cada dia. Senhor Jesus, abençoa a irmã Irene, Senhor, abençoa a Adriana Lintabuna. Senhor Jesus, obrigado por todos os irmãos que estão assistindo essa live. Guarda eles de todo mal a cada dia, fortalece eles no teu nome, que eles possam ouvir, Senhor, ir ao Senhor, praticar a tua palavra, lançando alicerce em uma profunda vala, para quando vir as provações, tantas coisas, Senhor, com ímpeto contra nós possamos estar firmes em Ti. Ser como os montes de Sião, que jamais se abalam, mas permanece para sempre, porque o Senhor permanece para sempre e nós estamos de olho no Senhor, que é eterno. As coisas que se vê são passageiras, mas as que não se vê são eternas. E nós estamos de olho no Senhor, que o Senhor é eterno, e nós vamos permanecer para sempre, assim como os montes de Sião. Senhor, muito obrigado por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, amados irmãos, por ter assistido. Jesus é o Senhor. Vou deixar aqui no story do Facebook, também vou deixar o link do meu YouTube. Se vocês puderem ir lá, se inscrever, compartilhar, também dar um like e ativar o sininho, você estará cooperando também com a obra de Deus, amém? E você também, todas as 16 horas eu estou aqui liberando essa palavra, essa live. Convido também outras pessoas para ouvir essa palavra. Somos um, Jesus é o nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus.